Vamos mergulhar hoje numa das jornadas mais fundamentais e ao mesmo tempo mais incríveis do nosso corpo. O caminho de um impulso nervoso. Da ponta de um dedo até o cérebro e de volta para o músculo, tudo em uma fração de segundo. Mas como exatamente essa mágica acontece? É isso que a gente vai descobrir. E olha, para garantir que a nossa conversa seja precisa e confiável, toda essa análise é baseada em dois gigantes da fisiologia, que são leitura obrigatória na formação em saúde. Assim a gente sabe que a informação é sólida, é a mesma que fundamenta a prática e o estudo na área. A grande pergunta que vai guiar a gente é esta: como é que algo tão simples, tipo um toque no ombro, consegue se transformar numa cadeia de eventos que resulta numa ação como virar a cabeça? É exatamente essa transformação que nós vamos desvendar passo a passo. Bom, todo processo tem que começar em algum lugar, certo? E aqui o começo de tudo é um evento no ambiente. Pode ser o calor, a pressão de um toque, a luz. Mas como o nosso corpo sequer percebe isso? A resposta está em células super especializadas, os receptores. Pensa nos receptores sensoriais como se fossem tradutores. Eles são a interface com o mundo. Eles pegam a energia de um estímulo, não importa se é mecânica, térmica ou química, e convertem na única língua que o sistema nervoso entende: eletricidade. É o primeiro passo e é crucial. Ok, o estímulo foi traduzido. Agora o sistema nervoso precisa de uma mensagem padronizada para poder enviar essa informação adiante. E essa mensagem, essa moeda de troca universal de todos os neurônios, é um pulso elétrico chamado potencial de ação. Antes de disparar qualquer coisa, o neurônio fica num estado de prontidão, que a gente chama de potencial de repouso. Imagina uma mola comprimida, sabe? Cheia de energia potencial só esperando. Esse estado é mantido por uma maquininha incrível, a bomba de sódio-potássio, que trabalha sem parar para manter o interior da célula negativo prontinho para entrar em ação. E quando a ação começa, a mudança é uau! É dramática e absurdamente rápida. Em uma fração de milissegundo, a polaridade da membrana se inverte completamente. O interior, que era negativo, fica positivo. E a chave para essa inversão explosiva? A entrada massiva, uma verdadeira avalanche de íons de sódio para dentro da célula. E essa reviravolta toda acontece numa sequência perfeitamente coreografada. Primeiro, a despolarização, com essa entrada em massa de sódio. Logo em seguida, a repolarização. O potássio sai para, digamos, arrumar casa e devolver a negatividade. E, por fim, um breve momento de hiperpolarização, um mergulho extra no negativo que garante uma coisa essencial, que o impulso sempre viaje para frente e nunca para trás. Certo, o potencial de ação nasceu, mas ele não pode ficar parado ali, né? Ele precisa viajar, percorrer todo o comprimento do neurônio, que às vezes pode ter mais de 1 metro. Como ele faz isso sem perder o fôlego no caminho? É como uma fila de dominós caindo. A despolarização em um ponto da membrana gera uma corrente elétrica que é suficiente para empurrar a região vizinha, que então dispara seu próprio potencial de ação, que empurra a próxima e assim por diante. O processo se autorregenera, garantindo que o sinal chegue intacto, com a mesma força do início ao fim. Então, o ponto crucial aqui, como os próprios mestres da fisiologia destacam, é este. O impulso nervoso não apenas viaja, na verdade, ele é constantemente recriado a cada milímetro do caminho. É um processo ativo que garante que a mensagem chegue ao destino com força total. E agora, chegamos ao maior obstáculo de toda essa jornada: o espaço que existe entre um neurônio e a célula seguinte. É aqui que a verdadeira mágica da comunicação neural acontece. Porque existe um problema real. A fenda sináptica é um abismo microscópico que o sinal elétrico sozinho não consegue pular. A natureza, então, precisou de uma solução extremamente engenhosa: converter o sinal elétrico em um sinal químico e depois, do outro lado, converter de volta em elétrico. E quem são os mensageiros que fazem essa travessia? São eles os neurotransmissores. Moléculas como a acetilcolina funcionam como carteiros químicos, levando a mensagem através desse abismo para a próxima célula. E esse processo é simplesmente fascinante. Olha só, o impulso elétrico chega na pontinha do neurônio e isso abre portões de cálcio. A entrada do cálcio é o sinal verde para que umas pequenas bolsas, as vesículas, liberem seus mensageiros químicos na fenda. Esses mensageiros atravessam o espaço e se encaixam do outro lado, como uma chave numa fechadura. Esse encaixe abre novos canais e, pronto, o sinal químico vira elétrico de novo.
A jornada do impulso está quase no fim. A mensagem atravessou a sinapse com sucesso. E agora? O que acontece lá no destino final? Bom, se o destino for um músculo, a acetilcolina se liga aos seus receptores na membrana da fibra muscular. Isso abre canais de sódio, gerando uma despolarização ali naquele local, que a gente chama de potencial da placa motora. É o sinal elétrico chegando ao seu alvo. E aqui, chegamos ao clímax da nossa jornada. Se esse potencial da placa motora for forte o bastante, ele dispara um potencial de ação com força total na fibra muscular. Esse novo potencial de ação viaja por toda a célula, libera cálcio e, finalmente, causa contração. A missão foi cumprida. O estímulo virou ação. Então, por que a gente dedicou esse tempo todo para entender essa jornada em detalhes? Porque ela é, simplesmente, a base de tudo. Da ação de um anestésico, que muitas vezes bloqueia canais de sódio, até a compreensão de doenças como a miastênia graves, onde a comunicação na placa motora falha. Entender essa via é entender a linguagem do sistema nervoso. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Nós vimos um mecanismo, que é basicamente um liga-desliga, um processo binário, um sim ou não, elétrico e químico, e, no entanto, é da repetição incansável e da combinação dessa jornada simples, em bilhões de neurônios, que emerge toda a complexidade do pensamento, da memória e da consciência. Como isso é possível? Essa talvez seja uma das maiores e mais fascinantes perguntas da ciência.